Os diários perdidos de um amor conjurado. As memórias de Maria Teodora da Costa durante a Revolução de 1817. Diário de Maria Teodora, parte 1. Recife, 10 de março de 1813. Como em tantas outras manhãs, caminhávamos pelo porto. A brisa do Atlântico chegava morna, cortando o calor de um sol que nascia preguiçoso por entre as nuvens ralas. O Recife era o mesmo de sempre. Os homens discutindo preços e marés com a voz alta de quem deseja dominar o mundo, os carregadores suando como bois e as moças sempre tão arrumadas com seus vestidos claros e sorrisos prontos, cochichando entre si como se cada segredo fosse uma joia. Nunca fui de muitos laços com essas meninas. São todas tão dedicadas ao efêmero, à moda, às fofocas, aos bailes e aos casamentos que nunca chegam. Eu, por minha parte, sempre preferi os livros. E prefiro a companhia de Maria das Dores, que além de me servir, me salva, me acalenta, me faz rir e diz verdades que as damas de minha roda jamais ousariam pensar. Ela vê o mundo como ele é, e isso me consola. Estávamos assim, num dia como outro qualquer, e os meus pensamentos dançavam entre os livros que li e os que ainda desejava ler, quando algo me interrompeu. Ou melhor, alguém. Eu não saberia dizer o que, ou como, ou porquê. Só sei que vi, no meio do burburinho dos marinheiros, das velas sendo içadas, e das frutas sendo descarregadas. Meus olhos pousaram sobre um homem que não parecia pertencer àquele cenário, e ainda assim dominava tudo ao redor, como se o próprio porto tivesse sido construído para aquele momento. Ele caminhava entre os outros com um silêncio que gritava. Não carregava pompa, nem uniforme, nem riqueza. Mas havia algo nele, algo que atravessou meu peito, como vento repentino em noite abafada. Eu, que já havia passado da minha época de debutante, que já começava a aceitar a quietude dos dias iguais, senti como se uma página tivesse virado dentro de mim. Não sei o que ele carregava. Não sei quem ele era, mas dentro de mim, alguma coisa se moveu, alguma coisa antiga, alguma coisa urgente. Nossos olhos se cruzaram. Só por um instante, mas foi suficiente. O tempo se fez vidro e se quebrou. Os sons do porto se calaram. As velas deixaram de se mover. As conversas silenciaram. E eu senti que, por algum mistério maior do que posso compreender, meu destino tinha acabado de começar. Diário de Maria Teodora. Recife, 10 de abril de 1813. Hoje, mais um domingo de missa, diante do Santíssimo Sacramento, em meio a orações e cânticos que tanto reverencio. Contudo, por vezes, não posso evitar questionar quem são, de fato, os homens e mulheres que ali se prostram diante de Deus. Somos todos, sem exceção, seres falíveis pecadores. Sei que peco ao questionar, mas como evitar? Não consigo olhar para esse sagrado espaço sem indagações sobre os poderes que nos regem e sobre as forças que ao longo de tantos anos nos têm sido impostas. Mas, para mim, o que realmente não se apaga, o que me faz viver com uma chama interna, é o pensamento daquele homem do porto. Nos últimos dias, descobri algumas coisas a seu respeito. Sei que é comerciante, que, embora nascido em nossa terra, estudou em terras distantes. Ele veio para ampliar seus negócios, expandir seus empreendimentos, e ao saber de sua trajetória, algo em meu ser se inquietou. Meu pai jamais o aprovaria. Mas o que mais me tocou foi o fato de que ele, com sua vida cheia de camadas e complexidade, me parecia ser alguém que traria novas perspectivas a este Recife. Entretanto, o que realmente me abalou neste domingo de missa não foi o padre, nem as discussões acerca da coroa, que apenas tangenciam minha mente. O que me tomou por completo foi o olhar de Domingos. Quando vi ali novamente na igreja, a me observar com tanta intensidade, não pude deixar de sentir meu rosto aquecer. Minha mãe sempre me advertiu sobre os olhares carregados de desejo, dizendo que nunca se sabe o que está por trás deles. Mas ao encontrar os olhos de Domingos, fui tomada por uma vergonha inexplicável, por uma timidez que não sou capaz de descrever. Não sabia como agir, como corresponder a um olhar tão penetrante, tão cheio de algo que me escapava. Ao sair da igreja, uma curiosidade foi se formando em meu peito. Avistei Domingos conversando com o padre, e um pensamento me invadiu. O que poderia ser tão importante, tão urgente para que ele se dirigisse ao homem de Deus? O que teria ele a dizer? Diário de Maria Teodora, parte 3. Recife, 8 de julho de 1813. Estava na cozinha com Das Dores, minha criada, e sua mãe, que também servia minha família. Enquanto o calor do fogo aquecia a sala, a conversa com Das Dores fluía, como tantas outras vezes, sobre o que se comentava nas ruas e becos de Recife. Apesar de sermos da mesma idade, ela e eu partilhamos esse hábito de conversar sobre os rumores da cidade.
das dores. Com seu olhar atento e seus ouvidos sempre prontos, me contou sobre a revolta crescente entre os negros alforreados. Eles estavam furiosos com a notícia de que a coroa chegaria a Recife, trazendo consigo altos impostos para sustentar sua corte e toda aquela gente inútil que a acompanhava. Sua mãe, ao ouvir aquilo, não pôde esconder o olhar reprovador, uma expressão que falava mais do que qualquer palavra. Mas em resposta eu disse: "Não se preocupe das dores. Não está falando nada que não tenha ouvido em algum lugar." Depois de dizer isso, ouvi uma batida na porta. Uma voz de timbre masculino forte e distante ecoou. Não sabia quem era, mas como meu pai frequentemente recebia comerciantes de fora, não me alarmei. Continuei o que fazia e mais tarde fui ao meu quarto descansar um pouco. Subindo as escadas, vi um homem saindo pela porta da frente. A estrutura que eu consegui enxergar de costas era de Domingos. E então percebi que ele estava em minha casa a tarde inteira. Imediatamente corri até o escritório de meu pai. Quando cheguei à porta, ouvi-o conversando com grande raiva com um de seus criados. Pousei minha orelha contra a madeira e ouvi, com uma mistura de espanto e tristeza, as palavras que ele dizia. Esse homem, esse pé rapado, esse mazombo, acha mesmo que seria capaz de casar com a minha filha de sangue puro português? Eu jamais deixaria isso acontecer. Jamais Maria Teodora da Fonseca será dele. Ela será apenas de um homem que tenha um nível social igual ao dela. E assim terminei o meu dia com essa infeliz notícia. Domingos havia pedido minha mão em casamento, e meu pai, com seu coração tão rígido e impenetrável, não aceitou. Diário de Maria Teodora. Recife, 18 de julho de 1813. Hoje, escrevo apenas para registrar um acontecimento que me chamou a atenção. Vi Domingos e seu colega Cruz Cabugá entrarem na biblioteca do padre José Ribeiro, onde passaram a tarde inteira conversando. Não eram apenas eles, mas outros homens também estavam lá. Fiquei me perguntando o que estariam fazendo juntos. Já se dizia por aqui que o padre Ribeiro tinha certas simpatias por ideais revolucionários, que poderia ser maçom, mas ninguém nunca soubera com certeza. Agora, quando vi Domingos e Cruz Cabugá ali, tão próximos, discutindo junto com ele, me peguei com uma curiosidade imensa. O que será que eles estavam tramando? O que estava por trás de tanta conversa? Resolvi registrar isso, pois, caso aconteça de novo, quero poder lembrar de escrever aqui. O que será que se esconde nesses encontros? Diário de Maria Teodora. Recife, 5 de março de 1817. Caderno meu, há tantos anos que não te escrevo. Creio de verdade que foi por não mais te haver encontrado. Imagino que, ao ordenar minhas coisas, das dores tenha te guardado por descuido entre os baús dos meus livros antigos. Somente há poucos dias, ao remexer velhos papéis, tornei a encontrar-te, encoberto pelo tempo, mas ainda portador das palavras de uma moça que fui. Nestes anos, confesso, adotei outro caderno em teu lugar. Contudo, penso que és tu quem merece o fecho desta história. És quem primeiro escutou o que meu coração jamais poderia dizer em voz alta. Pois bem, desde há algum tempo, venho encontrando-me com Domingos às escondidas. São encontros breves, sempre após a missa, a cada 2 domingos. Ocultamos-nos nas sombras do pátio da igreja, ou mesmo entre as estantes da biblioteca do padre Ribeiro, que em sua misericórdia nos franqueia silêncio e refúgio. Recentemente ousou ele tocar minhas mãos, protegidas por luvas, é claro, e com ternura que me descompôs, roçou seus dedos em meus lábios. Fomos interrompidos por Das Dores, que veio anunciar o término da celebração. Tremo em pensar que profanei lugar tão sagrado com um gesto tão profano. Mas confesso, não posso resistir. Ver Domingos tornou-se para mim tão necessário quanto a própria água que sustenta o corpo. Há nele uma espécie de vida que me falta quando estou só. Ultimamente escuto com frequência os rumores de que a revolução está próxima. Domingos já não fala de outro assunto. Seus olhos não repousam. Há neles uma inquietação que o consome. A cidade inteira parece conter a respiração, como se algo por desabar estivesse. Traga em mim um temor profundo. Amo Domingos. E amo, por extensão, todos aqueles que com ele sonham um mundo outro, menos injusto, mais livre. Mas receio que venham a ser descobertos, entregues à coroa, antes mesmo de empunharem suas ideias. A afronta está declarada disso, sei. Mas o que me assombra é a possibilidade de que a coroa já os espreite, pronta para cair sobre eles com todo o peso. Conheço o destino dos que assim são considerados traidores. A morte pública, o esquecimento forçado. E quanto a isso, não sei se meu espírito suportaria tal dor. Se escrevo hoje, é porque desejo que este sentimento, ainda que sem testemunhas, tenha sua memória. Que se saiba que, em meio à sombra e ao temor, houve entre mim e Domingos uma chama tímida, oculta, mas viva. Diário de Maria Teodora. Parte 6. Recife, 15 de março de 1800.
1817. Caderno meu. No dia 6 deste mês, eclodiu, enfim, a revolução dos filhos desta terra. Há dias que não te escrevo, e não por falta de vontade, mas porque os rumores que corriam pelas ruas tornaram-se gritos, passos apressados e prisões. Desde que te fechei, os cochichos sobre a conjura cresceram, e na noite passada alcançaram seu clímax. Pedro Pedroso trouxera aos irmãos da maçonaria a terrível notícia, a conspiração fora denunciada. O governador Caetano Pinto, junto aos militares, não tardou em ordenar a prisão dos patriotas. Um a um foram levados. Vi com meus próprios olhos quando arrastaram Cruz Cabugá pelas ruas. Tentou resistir, com a dignidade que lhe conheço, mas ao fim curvou-se ao inevitável. Aceitou seu destino como quem já sabia o preço do sonho que defendia. A cidade então silenciou. Muitos pensavam, e eu também temi que tudo se encerraria ali. Não sabia do paradeiro de Domingos. Imaginavam entre grades, aguardando a sentença, e não estava errada. Mas o que ninguém esperava era o gesto do capitão José de Barros Lima. O mesmo homem que, dias antes, caminhava com passos discretos, ergueu-se no instante decisivo e se tornou o que hoje já chamam de leão coroado. Ao defrontar o governador Caetano Pinto, não hesitou. Com um golpe seco e sem cerimônia, esfaqueou diante de todos. E com a lâmina ainda quente, Pedro Pedroso bradou: "Viva a liberdade! Viva a revolução!" Estas palavras ecoaram pela cidade como um trovão. E com elas veio o início de tudo. A multidão antes temerosa agora se inflama. Há esperança, sim, mas também há medo. Um medo profundo de que o preço de tudo isto venha a ser pago com o sangue dos que mais amo. Ainda não sei o que nos aguarda. Mas o mundo que conheci parece já não existir. Que o céu nos guarde e que este registro permaneça, caso minha voz um dia se cale. Diário de Maria Teodora, Recife, 22 de março de 1817. Caderno meu, a revolução instalou-se por completo. E a cidade já não se parece em nada com a de antes. Os portugueses tentaram resistir, ouvi dizer que tentaram destruir a ponte, crendo assim conter o avanço dos revoltosos. Mas o intento fracassou. Um a um, os lusos começaram a fugir com medo, certos de que seriam abatidos pelos chamados mazombos revolucionários, como tantos nomeiam com desdém. Confesso, ainda me surpreendo ao lembrar da postura de meu pai, Bento José da Costa. Homem severo, contrário desde o princípio a toda essa agitação republicana, como ele mesmo dizia. Nunca escondeu seu desprezo por Domingos, nem pelos que ousam sonhar com um Brasil livre de tutela real. No entanto, sua conduta nos últimos dias tem me intrigado. Tornou-se silencioso, menos inflamado. E foi nesse intervalo entre o orgulho e a resignação que Domingos me procurou, olhos firmes, e disse: "É chegada a hora, Teodora. Agora ele não pode mais recusar." Ri, quase como quem debocha de um delírio. E lhe perguntei: "Como, Domingos? Se há 4 anos fui negada, que ventura nos protege agora, no meio de uma tempestade?" E ele respondeu com a serenidade que lhe é própria: "Porque o mundo que te recusou já não é o mesmo. Agora todos dependem da aparência de paz." E, bem, ele tinha razão. Meu pai aceitou. Nosso casamento foi celebrado sob a bandeira da nova república. Dizem que a cerimônia foi vista com olhos curiosos por toda a cidade. Afinal, o nome de Domingos andava em sussurros. E não apenas por ser figura do governo provisório. Muitos comerciantes o olhavam com desconfiança por sua ousadia de recrutar cativos sem a licença dos senhores e por andar entre eles como iguais. Já era tido como homem que misturava fronteiras. Mas foi justamente nosso enlace que, dizem, apaziguou os ânimos de parte do corpo do comércio. Unir-me a ele, sendo filha de família bem posta, pareceu a muitos um gesto de equilíbrio. E foi, para mim, muito mais que isso. O casamento foi como sonhei e como jamais ousei imaginar. Fiz questão de seguir o espírito da França revolucionária. Eu e minhas damas cortamos os cabelos, bem curtos, em sinal de liberdade e ruptura. Domingos se apresentou como um verdadeiro sans-culotte, em atitude e vestes, se é que me faço entender. Trocar juras de amor em meio a uma cidade em ebulição foi, talvez, o ápice de uma juventude que eu pensava fadada à obediência. Jamais imaginei viver algo tão ardente, tão meu. Mas sei, com um coração sóbrio, que a revolução não é somente meu amor, nem minhas juras, nem as promessas trocadas. Ela é também a esperança dos mazombos, dos homens comuns, dos que nunca foram ouvidos. E se Deus permitir, será a hora deles falarem com a voz firme e inteira. Diário de Maria Teodora, Recife, 5 de abril de 1817. Caderno meu, a revolução segue, viva como nunca. Ainda que a cidade guarde certa tensão entre as paredes e os rostos, é impossível não sentir que algo mudou. As ruas respiram outra atmosfera de esperança
de desassossego, de fé. Nestes últimos dias, soube que Cruz Cabugá embarcou rumo aos Estados Unidos da América. Leva consigo o peso de nossa causa e a esperança de que algum apoio venha de fora. Fala-se em tropas francesas, talvez ilusão. Talvez um suspiro de verdade. A missão dele é clara: buscar auxílio para consolidarmos o que aqui começou com sangue e coragem. E Pernambuco já não está só. A Paraíba e o Rio Grande do Norte uniram-se a nós, demonstrando que a dor da coroa portuguesa, seus impostos excessivos, sua arrogância colonial, não nos é exclusividade. Somos um corpo maior, formado de províncias cansadas de sustentar o luxo de um rei que nos desconhece. Mas o que mais me tocou foi a notícia vinda do sertão do Ceará. A vila do Crato se moveu, e lá, entre o mato seco e a braveza das distâncias, uma mulher se levantou. Chama-se Bárbara de Alencar, viúva e fazendeira. E ao lado de seu filho, prepara o terreno para se unir a nós. Que força há de residir em uma mulher que, mesmo só, se ergue ao lado de patriotas armados? Talvez não fale pelo Ceará inteiro, mas já fala por muitos que, como ela, não mais aceitam calar. Seu nome corre entre nós como sinal de que esta revolução também é feita de vozes femininas e que há brasas ardendo até onde os mapas não tocam com nitidez. Entretanto, nem todos os ideais puderam tomar corpo. Falo da escravidão, que ainda nos assombra. Sonhar com sua abolição tornou-se, neste instante, impensável. A dependência dos grandes proprietários, senhores de engenho e traficantes, impôs silêncio sobre tal aspiração. Precisávamos deles seus recursos, sua influência. E por isso calamo-nos. Domingos, com pesar, reconheceu essa limitação. É uma ferida que ainda não temos como curar. Pedro Pedroso propôs que avançássemos sobre a Bahia, e assim ganhássemos o temor da coroa. Chegou a ser uma ideia discutida. Mas, segundo Domingos, os patriotas não chegaram a um consenso. Preferiram enviar o padre Roma, José Inácio Ribeiro de Abreu e Lima, que partiu com destino à Bahia, incumbido de encontrar os patriotas que estão na Bahia. E no último 2 de abril, vivi um instante de emoção pura. Foi o dia da bênção e juramento da nossa bandeira, a primeira do Brasil nascida das mãos do povo. Padre José Ribeiro, homem de saber e traço firme, foi quem a desenhou. Disse-nos: o sol, porque somos filhos dos trópicos. A cruz, porque somos cristãos. O arco, íris, sinal de paz, amizade e união. 3 estrelas nos representam: Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E quem sabe, com o tempo, quantas mais se somarão? Olhei aquela bandeira como quem vê nascer um mundo novo. Não sei o que virá, nem se tudo isso resistirá aos canhões de além-mar. Mas por ora resisto também. E escrevo para que um dia, se tudo ruir, alguém saiba que estivemos aqui, que tentamos. Diário de Maria Teodora. Recife, 1º de maio, de 1817. Caderno meu, foi com sangue e silêncio que nossa revolução começou a ruir. Assim que Padre Roma desembarcou na Bahia, foi sumariamente assassinado. Nem tempo teve de semear a esperança. A notícia chegou como uma lâmina gelada. E desde então, parece que todo o edifício que levantamos com suor ideal se partiu por dentro. Cercaram-nos. Ninguém sai, ninguém entra. Recife tornou-se prisão. Plantávamos açúcar e algodão, o milho e a mandioca que mandaram cultivar para sustento não tiveram tempo de brotar. A farinha mingou. Nem pirão conseguimos mais fazer. A fome é agora a companheira da República. Mandaram reforços para Mata Sul, na tentativa de conter o avanço da coroa. Venceram, por hora. Pedro Pedroso cresceu em prestígio, e foi ele quem propôs com voz firme e olhos ardentes o decreto que agora assombra, senhores. Pátria em perigo. Com ele, permitia-se que cativos, caso desejassem, se unissem à luta. Muitos foram libertos e armados. Os proprietários, ainda que recompensados, começaram a murmurar sua desconfiança. A revolução começava a perder apoio dentro de suas próprias muralhas. Domingos anda abatido. Nunca o vi tão apagado. Diz que a liberdade, mal nascida, já sufoca. Os militares tomam o controle. E os civis, outrora centelha do movimento, tornam-se sombras nas decisões. Não se obedece mais à palavra do povo, mas ao ruído das armas. A tropa de Pedroso, formada por ex-escravizados treinados, venceu a coroa em campo. Mas as tropas de Suassuna, em vez de marcharem para a fronteira com a Bahia, permaneceram instaladas no engenho de Utinga e isso nos atrasou. Perguntas como essa atormentam Domingos. E confesso, também a mim. O tempo corre contra nós. As más novas não cessam. A Paraíba caiu. O Rio Grande do Norte também. E no Crato, a rebelião mal resistiu por 3 dias. Bárbara de Alencar, aquela mulher de coragem, foi presa com seus filhos. As estrelas da nossa bandeira vão se apagando, uma a uma. A situação tornou-se insuportável. E foi assim que Domingos e eu tivemos nossa primeira grande tempestade enquanto marido e mulher.
Meu pai, movido por um sentimento que não sei se era amor ou apenas proteção, ofereceu dinheiro para que fôssemos embora, longe de tudo. Mas Domingos recusou não com palavras, mas com silêncio. Decidiu por nós dois que eu ficaria com minha família, escondida em um sítio, e ele partiria para Alagoas. Disse que retornaria, mas em meu íntimo eu sabia. Domingos não planejava voltar. Não queria que eu o visse morrer. E bem, ele partiu. Sem mim. E eu fiquei. Foi sua escolha. Não a minha. Não consigo perdoá-lo por isso. Não por me deixar. Mas por decidir morrer sem mim. Diário de Maria Teodora. Recife, 6 de março de 1818. Caderninho meu, abandonei-te. E não por desleixo, mas por não saber mais como te escrever. A dor me consumia de tal forma que nenhuma palavra ousava nascer. Guardei silêncio porque escrever era reviver e eu jamais suportava lembrar. Mas hoje, 6 de março, não pude me conter. Um ano se passou. Um ano desde que tudo se desfez, desde que ele partiu e não retornou. Posso enfim escrever. Domingos foi capturado pelas tropas da coroa e levado à Bahia. Dali não retornou. Domingos Teotônio ainda tentou reagir, tentou fazer valer seu nome e ameaçou Rodrigo Lobo, mas sem êxito. Saiu da cidade com suas tropas e, antes disso, devolveram ao erário público o dinheiro recolhido durante a Revolução. Até o fim, mantiveram compromisso com a moral e a ética, princípios que sempre sustentaram o ideal de uma pátria livre e justa. Soube também da morte de meu confessor e amigo, Padre João Ribeiro. Não se entregou. Pôs fim à própria vida antes que a coroa lhe roubasse a dignidade. Desde então, meu coração jaz partido, quebrado em partes, que nem mesmo o tempo parece poder reunir. Os líderes da Revolução, e com eles o meu Domingos, foram executados e expostos em praça pública. Fez-se espetáculo do martírio como se nos quisesse ensinar que pensar é crime, e mover-se contra a coroa é sentença de morte. Mataram corpos, mas não sepultaram a memória. Dom João VI tomou Alagoas de nós. E mandou que riscassem dos livros o que aqui se passou. Que apagassem nomes, datas, gestos, que esquecêssemos. Mas escrevo para que jamais se esqueça. Domingos sempre dizia: se não fosse agora, ainda assim os frutos da Revolução viriam. Que cedo ou tarde floresceriam em outras mãos, em outro tempo. Que o Brasil, um dia, se veria livre da coroa que o oprime. E só por isso já valeria sua luta. Quisera eu que ele vivesse para ver qualquer lampejo de progresso nesta terra. Mas estou só caderninho, apenas eu e estas palavras que ninguém lerá. Ainda sinto a dor aguda, constante de quem perdeu um amor, mas também um sonho. Adeus, caderninho, forte testemunha da minha juventude, da minha esperança e da minha queda. Com um coração que ainda sangra, Maria Teodora da Costa.